Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Parece que o pessoal está meio desanimado. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Assim que é bom. E lá nos Doentes Mentais Elizabeth, nós falamos boa tarde, eles estavam sempre assim, falando. Nós queremos com energia e com amor. E agora, quando a gente fala bom dia lá, eles falam bom dia, né? Nós queremos agradecer a oportunidade da casa de mais uma vez estar aqui. É sempre com gratidão enorme. Estamos aqui falando em nome de Jesus e hoje nós vamos estudar do capítulo 19, especificamente a fé transporta a montanha. Tá melhor. Então nós vamos conversar hoje sobre a fé transporta a montanha. Então nós vamos ver aqui que na parábola ele fala que quando Jesus veio ao encontro, um homem veio ao encontro de Jesus trazendo seu filho e disse que seu filho se encontrava com uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes ele caía na água, muitas vezes ele caía no fogo. Então nós vamos entender que ele estava com a influência de um espírito. E Jesus pediu para que esse homem trouxesse seu filho. E esse homem relatou para Jesus que ele trouxe esse filho perante os seus apóstolos, mas eles não tiveram a capacidade, não tiveram condições de curar. Então Jesus disse, ó homem de pouca fé, até quando estareis convosco? E aí ela afirma, se vós tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vós conseguirias fazer o que seria preciso para a salvação dessa criança, para essa criança conseguir se libertar dessa influência desse espírito. Então nós vamos ver essa passagem e às vezes essa influência a gente acha que isso pode ter acontecido lá naquela época de Jesus, mas isso acontece constantemente. E no movimento espírita do Brasil, a gente quando estava lá, a gente percebeu que isso às vezes as pessoas, muitas vezes nós temos o caso, por exemplo, da dona Catarina, que ela já tinha muito tempo que participava da igreja Testemunho de Jeová, que é uma igreja rígida, né? E ela tinha duas filhas moças que participavam com ela também. Era uma mãe de família, não tinha vício, vamos dizer vício, nós estamos se referindo a isso, de bebida, né? E não estamos falando de vícios morais, mas não tinha o vício de beber, de ter uma vida assim mudando. A vida dela era uma vida pacata, era uma vida voltada para a família, da igreja para casa, de casa para a igreja. E Dona Catarina era uma pessoa boníssima, tinha 4 filhos, mãe de família, cuidava. Mas de repente, de uma hora para outra, um espírito começou a falar através dela. E nesse processo, você conversava com ela, não era ela mais, era um espírito que estava falando. E nesse processo, ela ficou lá na igreja por 6 meses. E o pastor começou a trabalhar. E ele expulsava o demônio na concepção e entendimento deles. E ele sempre expulsava o demônio. Mas sempre expulsava e sempre estava voltando. E nesse processo demorou 6 meses. Até que na infelicidade, no entendimento do nosso irmão, estamos aqui julgando, estamos apenas relatando um fato que ocorreu. Ele não teve mais condições de ajudar essa irmã. Porque ele expulsava e o espírito não ia embora. Na outra semana, no outro culto, o espírito do nosso irmão estava lá. E assim foi correndo o processo até que chegou um determinado ponto. Como na minha cidade, lá em Timóteo, ele sabia, né, lá, ela conhece. Agora cresceu a cidade, mas na região que eu morava no bairro, todo mundo sabia que eu era espírita. Então, as pessoas não acreditam. Mas quando tem uma dificuldade, eles falam assim, deixa eu procurar fulano para ter lugar. Né? Eles não acreditam, mas quando eles têm uma dificuldade, e aí veio até a mim perguntando que eu poderia ir lá conversar com aquela dona. Então eu estive na casa dela, como eu conhecia os seus filhos, conversamos com ela e orientamos. Eles queriam levar a dona Catarina para o hospital, o doutor André Luiz, em Belo Horizonte, para fazer tratamento. Então nós conversamos com ele sabia que eu era espírita. Falei, nós temos um tratamento aqui, que é um tratamento de graça, não paga nada, ela não vai precisar sair de casa. E as filhas no começo estavam muito, né? Porque veja bem, você é o testemunho de Jeová. Você vai ter que abrir mão para que sua mãe vá no centro espírita.
Mas eles não tinham recurso, então eles concordaram que ela começasse a trabalhar e ela participou do centro espírita. Então ela começou a estudar, começou a trabalhar e com o tempo ela foi modificando o pensamento, foi melhorando. A gente sabe que o estudo da doutrina espírita, o conhecimento vai nos libertando a nós mesmos, nós vamos fortalecendo a nossa fé para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades. Mas fala que orador não pode beber água, viu, gente? Então, quando vocês for... Então, ela foi desenvolvendo-se e foi fortalecendo. Então, a gente está voltando esse caso porque todos nós, no caso dela, todos nós temos os nossos inimigos que nós criamos em vidas passadas, que são invisíveis aos nossos olhos, mas que eles estão presentes na nossa caminhada. E essa companheira, embora tivesse uma vida pautada dentro da sociedade, no caminho do bem e do amor, não foi o suficiente para que os espíritos viessem cobrar aquilo que ela deveria do passado. Então a fé dela não estava tão fortalecida, tão amparada. Então é por isso que é importante nós estudarmos a doutrina, estudar o Evangelho, ter o hábito da oração, porque às vezes nós olhamos para aquele que não tem somente as nossas dificuldades daqui, mas nós temos nossos irmãos cobradores de vida passada. Então é importante o desenvolvimento da fé, porque agora falou, porque se a dona Catarina tivesse dedicando de corpo e alma, ou como nós às vezes está na casa de espírita 7 dias da semana e uma dor nos visita. Recentemente fui visitado pela dor do nervo ciático. Misericórdia nessa dor, meus irmãos. Então eu me perguntei, né, como a gente pergunta, mas, puxa vida, eu trabalho como? Ele falou, meus amigos espirituais falaram, meu filho, você tem que olhar os seus pensamentos. Veja bem. Então, tudo que nos vem, toda dor, toda dificuldade que porventura nos visita, é de alguma forma para que nós possamos modificar a nossa fé, que nós possamos trabalhar da qualidade da nossa fé. Então ele fala aqui que esses apóstolos não puderam curar. A nossa irmã Catarina também não pôde, não teve condições, como nosso irmão pastor, de trazer o conhecimento necessário para a libertação. Então esse caso que aconteceu aqui há tantos, né, séculos, mas na atualidade ele é muito atual. Quantos irmãos evangélicos chegam na casa espírita por causa dessa, de repente, um espírito que está falando? Então, que nós tomamos assim, como a necessidade de colocar na nossa fé em movimento do amor, em movimento da direção do bem do Cristo, para que nós não possamos, assim, ser surpreendidos por esses cobradores. Porque a gente sabe que a lei do amor, ela caminha junto com a lei de justiça. Na medida que nós vamos trabalhando na lei do amor, os cobradores, nossa justiça vai ser mais flexível. Mas se nós não procurar desenvolver esse sentimento do amor em nossas vidas, ou se nós começarmos a fazer da vida a lei de Italião, olho por dente, né? Olho por olho e dente por dente, porque a sociedade, a gente às vezes, se você não devolver uma agressividade na concepção da sociedade, você não é um homem, ou você foi um frouxo, vamos dizer assim. Mas aos olhos do Cristo, esses são verdadeiros. Se nós devolvermos uma agressividade com amor, com paciência, com perdão, esse é o verdadeiro homem de bem aos olhos de Deus. Então nós vamos ver aqui que eles não puderam curar. Então Cristo trouxe, e aí a gente trouxe a definição da fé. Segundo aqui nós estamos falando, baseado no dicionário, a fé é substantivo feminino que significa crença intensa e firme convicção na existência de algo ou na veracidade de um fato, referente também à confiança absoluta. Religião, doutrina. Crença, convicção, fé em Deus em algo abstrato, ou crença. Inabalável em algo em evidência física. Religião, doutrina, conjunto de dogma que constitui um curso religioso. Então a fé, ele tem uma definição que essa fé é uma, no sentido religioso, é uma crença, né? Mas no sentido espiritualmente falando, vamos dizer, a fé
É um sentimento inato que Deus colocou em nós, vamos dizer assim. Porque nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, com um princípio espiritual. E nós estagiamos aí no mineral, no vegetal, no animal. Nós agitamos, nós acordamos no homem. E no homem, como já espírito, Deus coloca em nós aí a lei de Deus em nossa consciência. E essa fé, esse sentimento inato que já tem conosco, que nós vamos ver a história que desde o começo da história, sempre eles acreditaram em algo. Hoje nós acreditamos num Deus único, absoluto, né? Mas a fé deles antes era o sol, pela chuva, pelo trovão. Na medida que foi evoluindo, a fé também foi desenvolvendo, foi crescendo e foi evoluindo. E hoje a gente olha para trás e vê pessoas que o seu desenvolvimento da sua fé, a sua crença, ele precisa de acender uma vela, ele precisa de usar uma roupa. Então Allan Kardec é bem claro com isso, que respeita, não condena, que a gente entende que cada um está num grau evolutivo que ele precisa estar. Cabe a nós respeitar e entender que nós também, se nessa vida não estamos nessa condição, mas em outras vidas tivemos em condições diferentes que precisávamos de usar roupa, de acender velas, do terço, tudo isso vamos dizer, é respeitado e deve ser usado se a pessoa sente necessidade. Mas a gente sabe que o pensamento hoje que nós temos conhecimento espírita nos liberta disso, e nós sabemos que através do pensamento nós podemos entrar em comunicação com Deus. Não há especificamente um dia necessário, uma hora, mas aquele que tem, que gosta, que precisa, que ele continue fazendo. Que Deus possa abençoar, que ele continue, para que um dia, junto conosco, nós também possamos, assim, libertar de algumas coisas que nós temos ainda conosco. Porque nós, às vezes, não temos o hábito aí de acender uma vela, de fazer, mas nós temos outras dificuldades que ele fala aqui, né? Então ele falou que aqui, e ele fala exatamente a questão que ele fala quando Jesus diz que se nós tivéssemos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de fazer coisas que nós não acreditamos. Então ele fala que essa força, essa semente, e nós vamos perceber aqui, olha para você ver o tamanho dessa semente do grão de mostarda. A gente olha assim, nem acredita, né? E você fala, puxa vida, como é que é a nossa fé para? Ela é bem pequena. Então, esse questionamento nos leva a crer. E a nossa fé? Que tamanho que está a nossa fé? Nós estamos tendo sabedoria para usar bem essa fé que nós temos? Porque às vezes a gente escuta falar sobre a fé, a gente lê sobre a fé, mas a gente, no dia a dia, a gente está colocando essa fé em ação, em movimento. Então ele fala que, olha, você não está mandando. Mas ele fala que essa árvore pode transformar desse tamanho. Então vamos colocar aqui que essa semente, ela já está dentro de nós. Como nós falamos, nós já evoluímos, essa semente já foi, né, desenvolvida em nós. Vou precisar de uma outra cópia aqui. Então ele fala que quando nós temos, quando o homem, porque tem a fé humana e tem a fé divina, quando nós temos confiança de algo que nós sabemos fazer, nós conseguimos realizar ela nós conseguimos desenvolver. É como nós temos o conhecimento aqui, quando nós viemos pela primeira vez para a América, né, a gente vem naquela incerteza, naquele medo. Mas quando agora, depois de tanto tempo, nós vamos no Brasil e voltamos, quando nós regressamos, nós estamos tranquilos,
Porque na verdade nós estamos regressando, para quem mora aqui no templo. Lá é a nossa casa, mas aqui também é a nossa casa. Então nós estamos retornando para a nossa casa. E a gente tem segurança, tranquilidade. Então quando a gente tem confiança nas próprias forças, a gente consegue realizar coisas. Capaz de executar coisas que a gente não conseguiria fazer daquela pessoa que duvida de si mesmo. Aí ele fala, a fé segura proporciona perseverança, energias, os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Então, ele falou aqui que a fé transporta montanhas. Nós temos que relatar isso antes. É claro que quando eu era criança eu pensava, né, vou transformar essa montanha aqui na física, né? Mas na verdade ele está se referindo às coisas morais, que é as montanhas que nós trazemos conosco. E as nossas dificuldades, do egoísmo, do orgulho, como é difícil, como é desafiador. Se eu tenho 2 maçãs boas, eu dar a maçã boa para ela e ficar com a ruim. Automaticamente eu já dou a ruim para ela e fico com a boa. É incrível. Então é um exercício que nós temos que fazer para a gente libertar de nós mesmos, da nossa agressividade interna, que hoje nós não conseguimos, nós não podemos ser agressivos mais, agredir uma pessoa que nós somos processados, mas a gente às vezes agride por pensamento. O pensamento ele tem tanta força como as palavras. Uma vez eu estava pensando uma coisa, chegou o irmão espiritual e falou, meu filho, o pensamento também é energia. O pensamento também é uma matéria, que André Luiz fala que é uma matéria mais sutil, mas é uma matéria. E aquilo que nós pensamos, nós criamos para nós o obstáculo, a nossa felicidade. Então ele fala que essa fé, para ela ser, a fé segura proporciona perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Então, às vezes, pequenas coisas, né, a gente tem dificuldade de vencer. Então a fé segura, ela proporciona essa serenidade. Quando a gente tem o hábito de levantar pela manhã, fazer uma oração, pedir a Deus para que nos abençoe e nos proteja. Vamos desenvolver, vamos ter que resolver alguma dificuldade, vamos fazer uma oração. Porque a gente vê que a oração, ela modifica. Uma vez estava numa condição, um companheiro estava me defamando. E eu saí de casa, lá eu falei, chega lá, vou falar todas as verdades com ele, pronto. Mas naquela época eu tinha que andar de ônibus, e o ônibus, a nona sábado, lá de Timóteo até lá na Cezica, tinha uma meia hora de trânsito. E nesse período eu tive a felicidade de começar a fazer oração. Quando chegou lá eu ia brigar, mas aí eu falei, eu pedi ele perdão. Ele falou, você está pedindo perdão por quê? Saiu da minha boca, né? Depois eu falei, mas por que eu pedi perdão? Mas foi graças a Deus as orações. Modificou o que estava. Aí eu pedi perdão, ele falou, mas por quê? Porque você está falando isso e isso. Quer dizer, e eu resolvi a dificuldade, porque ele ficou com vergonha daquilo. O amor, ele combate a agressividade de uma forma bem diferente. A reação das pessoas fica com vergonha diante de si daquilo que ele estava fazendo. Então, se a gente tiver essa fé, a gente tiver entender que essa fé, essa crença, essa religiosidade, esse sentimento que existe dentro de nós, que cabe nós desenvolver, se nós buscarmos colocar ele em movimento, nós vamos encontrar a solução de todas as dificuldades que nós temos. Não há sofrimento ou dificuldade no espiritual que não tenha solução. Não existe, porque o que nós vemos hoje, um sofrimento muito grande, na verdade é uma libertação. Às vezes somos visitados com outros companheiros pelo câncer, e de aí ele fala, não, eu estou visitado pelo câncer, eu vou morrer, mas todos nós vamos morrer, não? Quem de nós vai ficar para semente aqui? Então, diante de uma dificuldade dessa, quando nós desenvolvemos essa fé, nós vamos ter essa segurança. Eu tenho até que tempo? Tem que olhar um relógio. Esse relógio está certo? Minha filha falou que tinha muitos slides, falou, pai, você fala muito, não vai dar para você falar. Tá bom. Se estiver chegando, você me dá um toque.
Ele fala da fé vacilante. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação que se aproveita aqueles que devemos combater. A fé vacilante é aquela que a gente vai resolver alguma coisa, mas a gente já chega, aconteceu comigo. Eu trabalho motorista, fui no porto, chegou no porto, na contêiner que eu ia pegar deu uma dificuldade. E meu inglês não é tão fluente. E eu cheguei lá e comecei a falar com ele, a pessoa praticamente me humilhou e tudo. Eu saí de lá, chorei, olha pra você ver, chorei. Aí, depois que eu chorei, eu comecei a dizer para mim mesmo. Fiz oração, invoquei todos os espíritos que eu conheço, pedi ajuda, fortaleci a minha fé. Para vocês são espírito superior, não precisa fazer isso, mas no meu caso eu tive que fazer. Bati no peito e disse, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu falo inglês, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu falo inglês. Olha que você é a força da fé, da repetição que a gente fala. E às vezes a gente tem essa força. E aí eu pedi orientação, voltei lá, olhei dentro do olho dele, falei o que eu queria resolver e consegui resolver o que eu queria. Veja bem, um momento de uma fé vacilante que a gente tem diante de todas as circunstâncias. É claro que essa fé ela tem que ter o bom senso, né? Essa é a fé vacilante. E ele fala aqui que essa fé, aqui, a fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que se aproveita aquilo que devemos combater. O que é que nós temos que combater? É em nós mesmos, o medo que porventura, diante de algumas circunstâncias que nós vamos fazer, nós temos aquela insegurança, aquele medo. Também temos aqui, podemos colocar aqui com uma influência também dos espíritos. Porque nós sabemos que os espíritos influenciam em nossa vida muito mais que imaginais. É o esforço dos espíritos, ao ponto de vos guiarmos. E nós esquecemos disso no dia a dia. E aí, diante de alguma dificuldade que nós temos, medo bate, um companheiro espiritual chega, você não vai conseguir. Ok? Se eu fosse ouvir isso, eu nem estaria aqui hoje. Porque o meu estudo é muito pequeno. Eu estava conversando com o nosso irmão. Quando a gente quer, deseja fazer alguma coisa, o Espírito nos ajuda. Quando nós começamos lá nos doentes mentais, porque depois da pandemia, só eu que voltei, os outros trabalhadores que iam lá não quiseram mais voltar, porque tinham outras atividades e também por causa da pandemia. E aí nós começamos sempre, fizemos lá o passe e levamos café para ele. Mas aí um amigo espiritual ficou no meu ouvido, você tem que falar o evangelho em inglês. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar o evangelho em inglês se eu não falo inglês? Tranquilo. Aí tinha um companheiro lá que falou assim, não, eu falo. Aí marcamos no dia, colocamos a cadeira e tudo, as pessoas sentou lá. E na hora de fazer, ele falou, não vou conseguir. Ó. E aí eu tinha estudado o evangelho. E aí eu comecei. Olha, você vê, os espíritos tirou água na pedra, verdadeiro milagre. Incrível, gente, incrível. E aí eu fiz uma vez, fiz 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você empolgou, continua. Mas aí eu fui orando, pedindo a Deus, porque eu não tinha condições de levar o trabalho sozinho. A nossa mentora da casa é Maria Santíssima, estava conversando com a nós, ela falou, então, a Casa SUS tem que chamar a Casa de Maria. Aí nós colocamos lá os trabalhadores de Maria. Porque não é uma casa espírita, é um lugar onde nós trabalhamos lá, tivemos a oportunidade de começar esse trabalho. Então, esse trabalho foi assim desenvolvido. Os espíritos, você via a ajuda que acontece, a transformação. Quando nós queremos alguma coisa, o universo já vem em busca de nós. Mas o pensamento determina aquilo que eu quero, que eu desejo. Então, às vezes, o que acontece? Essa fé, eu quero um emprego, mas aí como é que os espíritos vão me ajudar? Se eu quero um emprego, se na segunda-feira eu penso trabalhar na house clean. Aí, enquanto a Norma trabalha no escritório, eu vou pensar no trabalho da Norma. Aí, enquanto o nosso irmão trabalha com o sol. Com o sol eu ganho mais. Aí, na terça-feira eu penso no trabalho, na terça, no outro, quarta, outro. Como é que os espíritos vão nos ajudar? Para que nós alcançamos o nosso objetivo. Ah, vou te ajudar. Hoje não consegue. Então nós temos que traçar o que nós queremos, seja ele financeiro, seja ele material ou espiritual, que nós queremos alcançar, para que nós possamos buscar o nosso objetivo. Porque às vezes a nossa vida não vai para frente, não é culpa dos espíritos.
e nem da nossa vida passada. A culpa é nós mesmos, porque nós não olhamos para a nossa vida e olhamos o que nós podemos fazer, como nós podemos caminhar. Falta de sintonia. Falta também de gratidão, né? Porque às vezes a gente quer um emprego melhor que ganhar mais, é mais justo, né? Queremos ganhar um emprego do nosso irmão aqui, por exemplo, suponhamos que ganha $200 mil por ano, né, meu irmão? E a gente quer o emprego dele. Mas e aí, eu estou fazendo esforço, e fazer o esforço que ele fez, que ele estudou, que ele buscou. E às vezes eu tenho um emprego que ganho $30 mil por ano. Mas e aí? Eu com esse emprego, eu estou valorizando esse emprego? Como é que eu vou conseguir sair desse emprego se eu não consigo valorizar esse emprego? Então, se eu tenho um emprego que ganha 30 mil, eu tenho que ter gratidão. Trabalhar com amor, transformar. Porque o patrão está observando, o universo observa. Se você não modifica, não dá qualidade do movimento naquilo que você está fazendo, como que nós vamos alcançar outras coisas? Porque se nós conseguirmos desenvolver com amor um trabalho que nós ganhamos 30 mil, embora a gente está querendo fugir dele, os espíritos vão ver, se a gente desenvolve ele com amor, a nossa energia é outra, nós mesmos vamos abrindo os nossos caminhos. Por ali passa alguém que te vê e fala, olha, esse companheiro trabalha com muito amor, com muita disposição, vou convidar ele para trabalhar aqui num trabalho que ganha 70 mil. Então nós temos que, aquilo que nós queremos buscar, tanto material, todos nós temos as nossas coisas, muitas pessoas chegam nesse país aqui, fica 30 anos e não tem o green card, não tem, por quê? Nunca mentalizou. Para a gente conseguir as coisas, nós temos que mentalizar, nós temos que buscar. E os espíritos vão nos ajudar. Mas isso tem que ser uma busca. Se a pessoa vive 30 anos aqui, muitos que eu conheço, nunca quiseram legalizar porque tinha que pagar imposto. Agora as coisas apertou. Ué, eles não procuraram porque eles não queriam. Agora se encontra essa condição. Então, tem que ter o desejo, tem que buscar aquilo que a gente queira. Mas nós temos que entender que essa busca nossa, no conhecimento que nós temos, que nós somos espírito eterno. Nós estamos aqui de passagem. E nós lá em Minas usamos essa expressão, né? Nós ficamos com picuinha, com pequenas coisas. Alguém nos deu bom dia, alguém olhou de uma forma que nós não gostamos. Nós ficamos presos nisso. Atrasamos a nossa vida. Quantas pessoas que começa de manhã, acorda de manhã, já tem um desentendimento e passa o dia todo naquela energia. Eu deveria ter falado isso, ter feito, ter ideado, gastando um tempo. Então nós temos que ter sabedoria que para que a nossa fé, para que a nossa vida possa caminhar de uma forma madura e sadia, para que nós possamos ser felizes, nós não podemos perder as nossas energias com pouca coisa. Eu estou indo para trabalhar, eu vou desentender com ele no trânsito. Já vou chegar lá no meu trabalho já com desgaste de energia. Já não vou chegar com o mesmo potencial. Então, eu vou ficar sábio, usando a sabedoria do conhecimento que eu tenho. Eu tenho o objetivo de chegar no meu trabalho e produzir do melhor que eu puder. Eu não vou gastar meu tempo com o nosso irmão brigando no trânsito. Então, nós temos que ter sabedoria de olhar que a nossa energia tem que ser canalizada para nos ajudar a transformar a nossa vida para que nós possamos ser felizes. E nós temos o compromisso no mundo de provas e expiações ser feliz. É desafiador, né? Porque os cientistas fizeram um estudo e eles olharam 100% dos nossos pensamentos, às vezes 45% fica preso no passado, os outros 45% fica preso no futuro, apenas 10% às vezes nós pensamos no presente. E às vezes não somos felizes porque temos um apartamento maravilhoso. Eu me sinto um rei. Eu moro lá em New Jersey e a minha filha mora comigo, minha neta, e nós alugamos um apartamento novo. Eu me sinto tão feliz, parece, gente. É uma bênção de Deus, então nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Temos que encontrar a felicidade dentro de nós. E às vezes a gente fica esperando comprar um apartamento para ser feliz. Então essa felicidade, quando a gente começa a dar qualidade, gratidão naquilo que a gente estiver fazendo, a nossa vida vai modificando, vai dando qualidade. Então nosso compromisso é ser feliz. Eu tenho que ser feliz
Ou eu queria casar, agora eu casei, a esposa tem dificuldade, eu também tenho dificuldade. Agora, eu não queria casar, né? Não tem aquele ditado? Antes de estar solteiro, todo mundo quer casar, depois casa, todo mundo quer solteiro. Então, quando a gente é mais novo, quem é adolescente está doido, pô. Aí quando a gente chega na maturidade, igual aos 62 anos, a gente já quer segurar a idade, né? Mas a gente, quando era mais novo, queria ser. Então, nós temos que ser felizes com aquilo que nós temos. Isso é um dever que nós temos, porque nós somos espírito eterno, nós estamos de passagem. E as coisas materiais, se nós pudermos conseguir, por que não? Eu gostaria de ter um BMW. E eu tenho um Honda, sou muito grato por isso. Se eu pudesse, eu ia ter um BMW. Mas eu não vou deixar de ser feliz, porque eu, nesse momento, eu tenho um Honda. Quantas pessoas gostariam de ter um carro e, nesse momento, ele não pode ter? Então, ele fala que essa fé vacilante, aqui ele fala que ela não procura os meios de vencer porque não acredita que se possa vencer. A pessoa nem acredita que pode vencer. Ele fala, eu não vou conseguir. Né? Eu nem vou contar no caso, não vai dar tempo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá paciência que sabe esperar. Então a gente, diante de alguma coisa que a gente deseja, porque quando a gente pede ao Senhor, a gente quer para ontem, né? Não é para hoje, não. A gente pede ao Senhor para ontem. Mas o nosso pedido vai, sei lá, e ele vão analisar aquilo que a gente porque o nosso pedido ainda perante aos olhos do Senhor da vida é como uma criança que pede um chocolate, às vezes, para o pai e para a mãe na hora do almoço. Né? Poucos de nós têm o discernimento de pedir. Então, o que nós podemos pedir? Nós podemos pedir tudo ao Senhor. A fé nos vai movimentar. Mas esse pedido tem que haver também vamos dizer assim, um entendimento daquilo que pode. Então ele fala assim, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Então a fé sincera e verdadeira leva a pessoa à calma, à tranquilidade. Por quê? Ele tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Então, veja bem, a doutrina espírita nos dá entendimento e compreensão por que algumas coisas que nós queremos, nós não conseguimos. Por que às vezes, para algumas pessoas, tudo da vida dá certo e para nós a vida não é fácil. A vida cobra sempre. A gente faz alguma coisa, naturalmente já vem um cobrador. E tem pessoas que plantam a maldade aí, está plantando, você fala, quando é que essa pessoa vai? Né? Tá tranquilo, mas se a gente fizer alguma coisinha, como diz o povo, o chicote vem em nós. Então ele compreende que isso aí, cada espírito traz consigo aquilo que ele construiu no passado. Então ele vai entender que a doutrina espírita vai trazer a compreensão que as dificuldades e a aflição que nós passamos é uma forma que nós temos que fazer com que transformar essas dificuldades em alegria e em amor. É desafiador, porque diante da dor, né, uma mãe, por exemplo, que perde um filho, é uma das dores maiores que possa existir na face da terra, é uma dor desafiador. Mas a gente sabe que os filhos, como ele falou, né, os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. A fé duvidosa sente sua própria fraqueza, nós já falamos. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suplantar com a violência a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força. Então, as pessoas que não têm fé, que não têm paciência, uma fé, né, como se diz, vamos dizer, uma fé fortalecida no entendimento, diante de alguma coisa que ele deseja, ele não consegue, ele parte para a agressividade, para a violência. E quando nós estamos falando aqui, às vezes, nós não agredimos fisicamente, mas mentalmente a pessoa recebe chuvas de bênçãos, né? Como diz os nossos evangelhos. Que nós espíritas não jogamos coisa ruim, nós jogamos chuvas de bênçãos negativas, né? Então a gente joga uma chuva de bênção negativa para aquele nosso irmão. Então ele fala que a violência é contrário e a prova, toda vez que nós usamos a violência, tanto por palavra, pensamento, é contrário da fé, né?
A fé, ela também fala que não pode ser receitada, né? Porque se aqui o Pão de Luz estivesse aqui, vocês vendem a fé aqui? Vem. Se vendesse era bom que tivesse até o drive-thru, né? Que eles falam, né? Que a gente pudesse pegar o nome. Não, aí eu, Mariana, me dá aqui $50 de fé. E a gente nem precisava estar aqui, né? Então, essa fé, a gente não consegue comprar, a gente não consegue passar ela à pessoa. Essa é uma semente que já está plantada dentro de nós e que ela vai desenvolver. E fala que para algumas pessoas apenas uma faísca de Deus é o suficiente para que ele possa aceitar a lei de Deus, a lei do amor, ter a consciência voltada para a prática da caridade. Às vezes a pessoa não tem religião, mas ele já tem essa fé desenvolvida em si próprio, está sempre em direção de ajudar o seu semelhante, é incapaz de falar mal do próximo, está usando os seus talentos que ele tem para conduzir de forma equilibrada na transformação para o amor. Então, às vezes, nós precisamos ter uma religião e nós somos doentes da alma. E é preciso nós estarmos aqui falando que é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, porque senão eu esqueço. E agora, nosso tempo? Falta 20 minutos? Não vai dar para falar para tudo. A verdadeira fé é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é o que o Espiritismo traz, né? O conhecimento dessa fé que liberta nós de nós mesmos. E essa fé faz com que nós usamos o nosso conhecimento, a nossa energia na direção do bem. Porque não adianta, Paulo já diz, uma fé sem obra é morta. Então eu acredito em Deus, e daí? Tudo bem, maravilhoso, ótimo. Mas e aí? Quando eu tenho a oportunidade de abrir uma porta para uma pessoa, eu vou abrir, ela não abre a porta para a pessoa. Mas no nosso caso nós temos que abrir a porta e não esperar o tanque. Né? Desafiador também, né? Que nós já temos a vontade de fazer a caridade. Isso é a fé em movimento, é a caridade em movimento. Então nós vamos abrir a porta e não esperar que o nosso irmão nos agradeça por isso. A fé sem obra ela é morta. Então nós precisamos dar qualidade naquilo que nós estiver fazendo. Seja ele o que nós estiver fazendo. É por isso que a comida da nossa abençoada mãe é deliciosa. Todos nós amamos. Por quê? No tempero, quando ela cozinha, ela coloca ali o amor. A minha filha cozinhava antes, mas a comida dela era desafiadora. A gente comia com a luta danada. Mas aí ela engravidou, falei, você vai cozinhar muito bem com os tempos. Falou, pai, por quê? Porque aí uns poucos sua filha está aí. Aí a filha dela está lá agora, misericórdia, a comida dela está uma delícia de gostosa. Porque ela faz cozinhando, pensando na filha. Olha o amor em movimento. Imagina, se nós queremos a felicidade, e essa felicidade nós sabemos que ela é uma construção do espírito. A felicidade, as coisas materiais, se nós tivermos condições, maravilhoso. Mas nós não podemos esperar ter coisas materiais para ser feliz. Nós temos que ser felizes com aquilo que nós temos. Então, se nós estivermos fazendo no café, que nós fazemos com amor. Uma coisa desafiadora também, que um dia chegou um companheiro para conversar, e eu estava conversando com ele, como a escravidão do celular, que nós temos muito, estava no celular, um amigo espiritual dele falou, meu filho, um rapaz quer conversar com você aí, atenção. Meu filho, misericórdia, deixa o telefone. Então, veja bem, é dar qualidade àquilo que nós estamos fazendo. Vamos dar bom dia para a pessoa, vamos dar um bom dia com amor. Às vezes a gente dá um bom dia já querendo a resposta, né? Então ele fala que exatamente a caridade, a fé, é essa energia que a gente dá movimento. E aí ele fala também que da presunção. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho, cedo ou tarde, sempre é castigado pela decepção, pelos fracassos. A presunção, eu também tenho que ter bom senso. Não é porque eu acredito em Deus, que eu tenho uma fé forte, que eu vou sair de New Jazz correndo para vir aqui no Bruto. Ó, tiver 6 quarteirão, vou ter um infarto.
vou chegar lá do outro lado, né? Vou chegar como suicida ainda irresponsável, porque eu não tenho uma capacidade física para desenvolver isso. Então a gente tem que entender dos nossos limites. Eu tenho um limite. Se eu quero vir de New Jersey aqui até Brooklyn, até Astoria correndo, eu tenho que me preparar. Eu tenho que ir para a academia, procurar um personal trainer, mudar minha alimentação, começar a correr. Os espíritos não vai fazer milagre, porque a gente quer assim, né? Mas o desafiador nosso é sair da onde que a gente está. Aí eu quero emagrecer, mas e aí? Eu quero tirar o açúcar, mas eu estou fazendo esforço para isso? Porque eu tenho que sair de mim, eu tenho que ir na academia, pegar aqueles aparelhos, fazer com amor, eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que dedicar. Eu quero ser feliz, eu tenho um chefe, mas e aí? Eu estou saindo dentro de mim, eu estou indo atrás daquela pessoa que me maltrata, se eu não tenho mais condições de ter um relacionamento bom com ele, mas os meus pensamentos são pensamentos voltados para o amor. Então, o universo, nós somos responsáveis, onde nós estamos, nós já construímos esse corpo. Os Espíritos falam que nós somos, existe o Deus com D maiúsculo, né, que é o único Deus, e nós somos Deus com D minúsculo. Porque, na verdade, as nossas células aqui, o que nós pensamos, ela absorve. Se nós pensamos na alegria, ela vai absorver alegria e amor. Se nós pensamos na tristeza da doença, nós vamos trazer para nós a doença. Então, nós somos Deus para ela. Nós vamos determinar. Por isso a importância do pensamento. Vigiar o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Estou pensando coisas boas. Porque o pensamento bom, a direção no sentido bem, não é benefício para Deus, não. Deus não é benefício para nós. Eu quero chegar, a gente faz visita no asilo e ver que pessoas com 65 anos já estão lá, parada, paraplégico, tiveram uma vida tão desregrada, desequilibrada. Tinha uma dona lá com 65 anos, já estava em Mandela, tinha 85 anos, morava sozinho, dirigia e estava lá visitando. Eu perguntei, mãe, a senhora podia dar receita para nós? Por que a senhora está aqui com 85 anos? Ela disse, meu filho, eu sempre fui do trabalho para casa, do trabalho da casa para a igreja, sempre tive uma vida pacata. Minha irmã caçula sempre foi um pouco, gostou muito da diversão, se envolveu muito na vida noturna, no alcoolismo, na droga, gastou as suas energias. E a gente tem que lembrar que nosso tempo aqui, ele tem uma cota, né? A gente tem uma cota aqui. Nós viemos com fluidos que necessário para nós chegar a uma certa idade, até um certo tempo. E essa cota vai acabando. E na medida que nós sejamos agressivos, violentos com o outro, nós estamos, como um carro que está acelerando em alta velocidade. É como se tivesse um carro parado e a gente estivesse acelerando, gastando a gasolina, sem necessidade. Então nós temos que ter sabedoria de usar esse fluido, essa energia que nós temos, para transformar, para ser feliz. Isso é uma decisão que cada um de nós temos. A culpa não é do país, a culpa do mundo nunca vai mudar se nós não mudarmos. A gente entra no asilo fazer visita em New Jersey, às vezes o tempo está nublado, está feio, e você entra, está feio, aí você faz a visita, quando você sai, aí você fala, nossa, que dia bonito, né? Você mudou a sua visão. Porque as vibrações, os sentimentos que você estava nutrindo não eram o suficiente. E às vezes você fica em casa, né? Sábado, domingo, Netflix, comendo, bebendo. Quando chega na segunda-feira, você não gosta nem de você mesmo. Aí você fala, meu Deus, eu não estou gostando nem de mim, mas eu tenho que gostar de mim. A energia, a gente produz uma energia tão ruim que nem nós gostamos de nós. E as pessoas, para gostar de nós temos que desenvolver essa energia, essa fé, a fé contagiante, alegre, feliz, ser alegre com a vida, ter gratidão pelos amigos, pelos nossos familiares, pelas nossas dificuldades, que às vezes a gente não agradece. Hoje nós temos um movimento aqui que a gente não dá valor, que é de caminhar. Mas a gente vê no asilo lá, que quando chega 90 anos, 95 anos, a felicidade deles, eu gostaria de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Certa vez nós estávamos lá e uma irmã que estava conosco, visitando, conversando, ela falou, não,
Eu tenho que ir embora para casa, porque eu tenho que cozinhar, tenho que passar no Seabra, comprar, tenho que cozinhar, tenho que lavar, tenho que fazer isso. E era a aflição dela conversando, né? E a dona que estava na cama, uma senhora portuguesa, pois é, minha filha, essa aflição que é a sua aí, eu gostaria tanto de ter essa aflição sua. Veja bem, o que nós temos hoje é a nossa felicidade, é a nossa alegria. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, se você não está satisfeito com o seu corpo, se nós não estamos satisfeitos com a vida, modificamos por Deus, que a vida vai sempre florir para nós. Mas esse é um trabalho de conhece a ti mesmo, né? Conhecer nós mesmos é desafiador, porque quando a gente olha para dentro da gente, a gente não quer sair. Eu quero que meu esposo fosse gentil, mas eu sou gentil com ele. Eu quero que a minha esposa seja gentil, mas eu sou gentil com a minha esposa. Eu gostaria que as pessoas fossem alegres comigo, mas eu sou alegre com as pessoas. E a gente conhece uma irmã nossa lá do Ceará, que eu disse para ela que ela tem uma energia tão boa, ela é tão feliz com a vida, que eu falei com ela, minha irmã, se você desencarnar e porventura você que tiver uma parada no umbral, o próprio Senhor do umbral vai falar assim, faça favor, vai lá para o céu, porque aqui é um lugar de tristeza, e você é muito alegre, você vai acabar contagiando o povo aqui. Ela tem uma alegria constante, mesmo diante da dificuldade, é feliz. Então nós temos que trabalhar, conhecer nós mesmos, olhar para dentro de nós. Porque no livro Sinal Verde dói quando a gente lê isso. Faltam 5 minutos. No livro Sinal Verde, ele diz exatamente que tudo que a gente vê no próximo é que nós temos em nós mesmos. Ah, como isso dói. E na reunião de estudo que a gente participa há mais de 20 anos lá, agora no Grupo Espírita Emmanuel, que modificou, a gente estuda lá. E outras reuniões que eu participo de estudo do Ceará, e também no Amor e Luz, eu participo de 3 reuniões, 4 reuniões de estudos. Cada vez que você vai lá, como se diz, você tem uma visão diferente daquilo que você tem que trabalhar. Mas nós vamos ver uma definição melhor, é a definição mais bonita, né? Deu para falar tudo isso, graças a Deus. A filha falou, pai, o senhor falou muito, é muita coisa já, então. É que nós estamos falando, conhece a ti mesmo, né? Então, nós vamos falar do sábio, nós já falamos, né? Conhece a nós mesmos. E nós vamos voltar aqui nessa árvore aqui. Nós, quando começamos a palestra, dessa sementinha que nós já temos, que essa semente transformou a árvore. E nós queríamos saber de vocês o que nós poderíamos colocar para essa árvore ficar forte, fortalecida para a nossa fé. Estou perguntando para os encarnados, tá, meus irmãos? Se vocês puderem nos ajudar. Para essa árvore, que é a nossa fé dentro de nós, o que nós podemos colocar aqui como um adubo para que essa árvore aqui fique forte, fortalecida? Coragem. Coragem, muito tempo. Humildade. Trabalho. Esperança. 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 Gratidão. Então, a fé é isso. Então, veja bem que essa árvore... Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Veja bem, todos nós já temos essa conexão com o Pai Maior, essa conexão com essa fé. A verdadeira fé é aquela que modifica a maneira que nós temos de agir, de pensar. A felicidade é uma escolha que nós temos que fazer todos os momentos da nossa vida. Ter sabedoria para usar o livre-arbítrio. Quando uma agressividade, uma violência, uma injustiça nos aproximar, vier até nós, que nós possamos ter, como a nossa irmã falou, coragem para olhar dentro de si e falar, meu Deus, me ajude, que eu possa devolver essa agressividade com amor. Isso é um trabalho que nós vamos fazendo em nós vamos modificando aos poucos. E isso, meus irmãos, não deve ser feito com radicalismo. Eu não vou conversar com ninguém, que eu não quero falar mal dos outros. Isso é uma coisa conosco. Vamos encontrar pessoas que adoram falar mal dos outros.
Mas não quer dizer que nós precisamos estar envolvidos nisso. E se nós, porventura, que nós caímos, né? Nós ficamos aí oscilando, né? Se porventura ali, logo em seguida nós vamos reconhecer. Porque Santo Agostinho fala aqui no Livro dos Espíritos, que ele fala, conheceis a ti mesmo, conhece a ti mesmo, que ele fala que ele passou aqui uma coisa, que um recurso que ele usou, está aqui no Livro dos Espíritos, foi exatamente dele olhar para dentro de si todo dia, quando ele ia recolher no seu quarto, ele fazia a avaliação daquilo que ele fez de bom e daquilo que ele fez de ruim. E se porventura nós temos que entender também que nós vamos fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, e nós temos que prestar atenção, que nós temos que logo cair, não é o nosso problema. Nós podemos cair quantas vezes nós teremos que cair, devido à nossa condição evolutiva. O problema é quando nós ficamos caídos. Porque quando cair, nós temos o compromisso, a obrigação de levantarmos e seguir a caminhada. E nós sabemos que os espíritos usam muito essa técnica de usar aquilo que uma coisa que a gente fez equivocada, aí começa. Você espírita, você fez isso, né? Um desentendimento que tem na casa espírita. Às vezes alguém falou alguma coisa de uma forma que não deveria ter falado. E a pessoa, os espíritos ficam, fulano falou, a pessoa afasta da casa espírita. Então nós temos que tomar muito cuidado para fazer com que essas palavras sempre possam estar impregnadas no nosso coração. A coragem, a bondade, a perseverança, o desejo de ser uma pessoa feliz, que a felicidade é uma conquista. E nós não vamos levar nada dessa terra. O que nós vamos levar é aquilo que nós desenvolvemos no nosso coração. Então, aqui nessa tarde, nós agradecemos a casa pela oportunidade, pedindo a Deus que nos abençoe, que nós possamos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, sempre possível, dar qualidade no nosso pensamento, dar qualidade na nossa visão, na maneira de olhar, dar qualidade nas nossas mãos, colocar qualidade nos nossos pés, sempre cruzar em direção do bem. Que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos transformar a nossa vida, fazendo com que possamos ser essa árvore frondosa, que possa dar frutos para aqueles que estão em volta de nós. O fruto da paciência, da compreensão, que nós possamos dar o fruto, né? Que essa árvore possa dar sombra para aquele que está andando ao nosso lado. Que nós não possamos ser aquele companheiro que é um pesadelo. Não, eu tenho que carregar essa criatura. Que nós possamos ser, em qualquer circunstância que ele tiver, aonde nós estivermos, que nós possamos ser essa árvore frondosa, tentando sempre, dentro do possível, fazer o melhor ao próximo, aquele que tanto gostaria que fizesse a nós mesmos. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger. Gratidão à casa. Se assim, sim.